Fala, Coritiana, tudo bem com vocês? Coritianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar se Gabigol pode jogar no Corinthians aí a partir de 2026. Vamos falar também sobre Ministério Público. O Corinthians já mandou todos os documentos agora para uma investigação limpa. Vamos trazer essas informações para vocês e vamos falar também sobre declarações de Memphis Depay após a repercussão aí do alvoroço que causou aí depois do Memphis Depay aí ter reclamado de ter sido escalado, tá? Vou trazer essas informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar o vídeo aqui, tá? Já pedindo as minhas desculpas para vocês pelo horário que este vídeo está saindo, tá? Hoje teve alguns compromissos, não foi possível trazer no horário correto, mas ainda assim teremos os 3 vídeos diários aqui na plataforma, tá? Um vídeo agora e lá para 6 horas, 5h30 da tarde eu já trago mais 2 vídeos. Outro aqui no Corintianeiro e outro no Corintianeiro 2.0. Estamos combinados então? Chega de enrolação, vamos falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, quero iniciar aqui então o vídeo falando aí sobre Ministério Público, tá? Que até que enfim, vamos dizer assim, o Corinthians mandou todos os documentos que estava faltando para aí o Ministério Público iniciar as suas investigações e ver tudo que está causando aí esse alvoroço também nesses cartões corporativos do Corinthians, tá? Uma coisa que eu sou bem ciente, tá? Uma coisa que eu acho que todos nós é bem ciente de tudo que aconteceu. A renovação e transparência, no tempo que ela esteve no poder no Corinthians, ela prejudicou demais o Corinthians. Essa dívida gigante que o Corinthians tem é graças a Duílio Monteiro Alves, é graças a Andrei Sanches, principalmente o Andrei Sanches, então Roberto de Andrade, toda aí essa gestão que teve com renovação e transparência, ela só veio para prejudicar o Corinthians. Tivemos títulos importantes sim, mas deixou uma dívida aí, um rombo enorme no Corinthians, tá? Infelizmente. A questão do Romeu Tuma Júnior, depois que foi votado uma votação vergonhosa dentro do Corinthians, em que foi votado para ser investigado, por 9-7 a votação, deveria ser unânime, para ser investigado o Andrei Sanches, tá, Fiel, e também o Duílio Monteiro Alves, o Romeu Tuma Júnior não pode prender ninguém, obviamente, mas ele pode tirá-los do Corinthians, afastar por tempo aí indeterminado ou afastar de forma determinada, desde que houve uma votação para abrir uma investigação. E até o presente momento, o Corinthians não apresentou nada. Então, quando eu disse para vocês que naquela entrevista lá atrás, que o Augusto Melo ainda estava em votação de impeachment, em que o Romeu Tuma Júnior, em entrevista coletiva, disse como que a gente pode ter a possibilidade do Augusto Melo voltar e a gente expulsar o cara que construiu o estádio. Quando ele dá aquela declaração, ele está ali automaticamente declarando que ele é amigo de Andrei Sanches, ele apoia Andrei Sanches, por mais que ele diga que não. Essas pessoas apoiam Andrei Sanches, até porque até hoje não iniciou aí uma investigação contra o Andrei Sanches, contra o Duílio Monteiro Alves, isso dentro do Corinthians. Se não é o Ministério Público interferir, Fiel, até hoje esses caras estavam aí mandando e desmandando no Corinthians. Até porque o irmão do Duílio Monteiro Alves recentemente também já estava no marketing do Corinthians lá, mandando e desmandando. Cara, alguma coisa tem que ser feita, algo tem que mudar. Então quando o Ministério Público entra na jogada e pede os documentos vão com atraso, o Romeu Tuma Júnior não faz o trabalho que ele tem que ser feito, tá? Até hoje não começaram uma investigação interna do próprio Corinthians, é interesse do Corinthians, olha, teve problema nos cartões corporativos, então peraí, vamos fazer uma análise minuciosa aqui, vamos analisar friamente, vamos analisar tudo que aconteceu na gestão aí das pessoas que deram problema no Corinthians, vamos investigar aí os cartões corporativos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Vamos investigar tudo, porque é de interesse do Corinthians a gente tirar pessoas que estão lesando o nosso clube ou que lesaram o nosso clube. E de nada foi feito, tá? Até hoje, o Romeu Tuma Júnior não abriu investigação para concluir aí, vamos dizer assim, para ter uma investigação mais detalhada sobre o Andrei Sanches e também aí o Duílio Monteiro Alves. E a gente já nota a vergonha na votação. Quando abriu uma votação se eles seriam investigados pelo Corinthians, a decisão foi por 9-7 que sim, olha que vergonha, deveria ser unânime. O cara confessou que é réu no cartão corporativo, ele confessou que usou e foi sem querer. Então 9-7 de votação deveria ser unânime. E ainda assim não abriu a investigação até hoje mesmo ganhando as votações. Para vocês terem uma base, Fiel,
Só para concluir, que nem na pauta tá? A questão da mudança do estatuto, que ele deu lá em entrevista coletiva, eu duvido muito, tá? Eu duvido muito que isso vai sair em janeiro, tá? Eu duvido muito que a partir de janeiro a gente terá aí já mudanças no estatuto, tá? Eu duvido muito, ou nas próximas eleições. Eu não acredito que realmente essas mudanças no estatuto vão acontecer tão cedo, a não ser que a torcida comece lá a fazer protestos e mais protestos para que isso possa acontecer. Eu acho que aquilo ali mais foi uma cortina de fumaça para pôr um pano aí, vamos dizer assim, na fumaça, porque tem muitas coisas acontecendo no Corinthians e isso acalmaria um pouco os ânimos, tá? Eu duvido muito que isso vai acontecer tão cedo, eu acredito que vai, mas tão cedo não, a gente vai ter que esperar para ver, tá, fiel? Então, graças a Deus, o Ministério Público entrou na jogada para fazer uma investigação aí de Andrés, do Willian Monteiro Alves, e vão achar coisas, tá, fiel? Se esses documentos não foram adulterados, vão achar coisas aí, vocês podem ter certeza. Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Vamos falar aqui sobre Memphis Depay. Saiu algumas informações que o hotel que o Memphis está hospedado seria 300 mil a diária e que daria um custo para o Corinthians aí mensal altíssimo, né? Imagina aí 300 mil a diária, estamos falando aqui do quê? 5, 6, 7 milhões de reais? Fazem as contas aí, por favor, e postem aqui nos comentários. Essa informação do hotel eu não tenho como confirmar para vocês, mas eu acredito que seja mentira. Muitas pessoas também usam isso para tentar sujar mais a imagem do Memphis. O cara, além de ganhar um salário monstruoso, o Corinthians tem um gasto assim, assim, assado com ele. Eu acho que essa informação é mentira. Um quarto a 300 mil a diária, cara, e pro cara morar nesse quarto todos os dias, aí eu acho que é uma puta mentira que estão contando e a gente tem que saber filtrar as verdades e as mentiras para trazer para vocês aqui de forma atualizada. Independente se o cara quis jogar contra o Atlético ou não, ou independente se o cara tá fazendo gol ou não, tá dando assistência ou não, ou se ganha muito o seu salário ou não, se o seu salário é alto ou não, não faz aqui da gente também ficar sendo carrasco das pessoas. Chegar aqui e ficar trazendo um monte de informações que são mentiras, tá? Porque essa história do hotel que estão falando de 300 mil reais a diária, eu acredito que ela é mentira, tá? Não existe, cara, um quarto de hotel, 300 mil a diária, cara, não existe isso, tá? Pelo amor de Deus, eu acredito que isso aí mais cedo ou mais tarde vão desmentir aí. Agora, a questão do Memphis dar uma declaração, dizendo aí que muitas pessoas vão ver, que a realidade vai vir à tona, que em breve ele vai revelar tudo, em relação aí, porque teve uma repercussão enorme, quando ele faz um elogio a um ex-profissional na gestão de Ramon Dias, quando o Ramon Dias era o treinador do Corinthians, um profissional que era da época do Ramon, que ele quis dizer ali que se aquele profissional tivesse, ele não teria habilitado o Memphis para jogar, e ter falado, o Memphis não tem condição de jogo, estava na Holanda, vai ter que descansar, tá? Então, quando ele elogia o cara ali, ele quis dizer isso, que se o cara tivesse, ele não teria ido para jogo, porque ele reclamou de ter jogado. Então Memphis, muitas vezes nós aqui que comenta sobre o futebol, ou a mídia principal, a mídia alternativa, que é o YouTube, eu acredito que você mesmo que está causando aí uma grande repercussão desnecessária, porque foi você mesmo que causou essa confusão. A partir do momento que você elogia um ex-profissional, você está denegrindo os profissionais presentes que lá estão. Você está denegrindo o trabalho das pessoas que lá estão. E a partir do momento que você diz que não queria jogar, que não deveria jogar, que deveria esperar um jogo, ou que você deveria entrar só no final do segundo tempo, num jogo que é de suma importância para o Corinthians, que é o jogo de volta da Copa do Brasil, você está se queimando, porque você não está num time de futebol qualquer. Você acha que você veio da Europa, aí as torcidas faz aquela festa nos estádios lá, que vai só você no estádio lá batendo balãozinho, aquele monte de gente soltando foguete, o Corinthians em festa, contratamos o Memphis. Eu acho que aquilo ali, de repente, sobe na cabeça do jogador e ele se sente maior do que o clube. E você está muito enganado. Se você não conhece a história do Corinthians, eu te aconselho você a conferir, a você analisar o que é o Corinthians aqui no Brasil. Porque você não é maior que o Corinthians. Teve jogador do Flamengo que foi convocado para a seleção e quando voltou, ele pegou e foi jogar bola no outro dia também, igual você. E começou aí e jogou o jogo inteiro. E não teve reclamações.
Você se contundiu? São ossos do ofício, mas você achar que não deveria jogar e criticar os profissionais que aí estão, eu acho que não faz bem. E é lógico que a gente vai comentar aqui, é lógico que a gente vai falar, porque a gente quer um Memphis Depay, mesmo que não durma num hotel de 300 mil a diária, mas você ainda assim ganha 6 milhões de reais mensais. É um baita salário, é um salário monstruoso. E quanto maior o salário, maior a sua responsabilidade para com o time. Então o que nós queremos ver é um Memphis que corre dentro de campo, não um Memphis que fica trotando. A gente quer um Memphis que joga com amor, que joga com raça, porque o Corinthians, a história do Corinthians, o que mais representa é a raça, é a vontade, é o amor à camisa. E a impressão que você nos passa é que você tem muito mais amor em jogar pela sua seleção do que pelo clube que você está representando. Que eu não sou nada contra também, tá? Você ter mais amor pela sua seleção do que pelo clube que você está apresentando. Aliás, clubes, jogadores passam por vários clubes, mas pelo menos gratidão você tem que demonstrar para o Corinthians e não reclamar quando você entrar num jogo que é de suma importância, porque você estava na Holanda. Você tem que jogar com amor, com raça, com afinco. Você é funcionário. Você é funcionário do Corinthians. Você ganha para jogar pelo Corinthians. Você não ganha para ficar no banco 6 milhões de reais. Então, quando o treinador te escala você, tudo bem, você estava na seleção, precisava ser poupado, então você deveria você mesmo falar, olha, eu não estou bem, eu estou sentindo que se eu jogar eu vou forçar, posso contundir, não estou legal, estou muito cansado, por favor, me coloquem só no final do segundo tempo. Cara, pelo menos você se comunica. Olha, eu não estou bem para jogar, isso é normal. O jogador chegar e falar, professor, eu não estou bem, cara, eu estou mal, estou muito cansado, estou debilitado, não vou entregar aquilo que se espera de mim. Isso é completamente normal, mas você tem que falar também, você tem que expor os seus pensamentos e o que você está pensando. Não deixar aí essas coisas virarem notícia na mídia, tá? Não deixar essas coisas virarem notícia da mídia. Ou ficar quietinho, não começar a postar depois do jogo. Depois que acontece o jogo, você posta uma foto de um cara que está com saudade do cara. Mesmo que você fez uma amizade incrível com ele e não tenha nada a ver, foi muita coincidência, né? Você machucar, não queria ter jogado e posta uma foto de um ex-profissional do Corinthians. Então isso pegou muito mal para você, sendo aí um jogador que tem grandes responsabilidades com o Corinthians, porque você ganha muito. Como eu disse, quanto maior o valor, mais responsabilidade você tem com o clube. Pelo menos é o que eu penso e eu quero saber a opinião de vocês referente a este assunto. Então, fiel, comentem aí, porque eu quero saber muito a sua opinião e vou responder todos os comentários de vocês. Ontem eu respondi alguns, não deu para responder todos, já vou sair daqui e responder os atrasados e responder também aí os comentários de vocês. Quero fazer uma pergunta para vocês antes da gente passar para a última notícia, tá? Vocês leem as respostas que eu dou nos comentários de vocês? Porque chega a notificação aí no YouTube, tá, fiel? Vocês lêem? Se vocês não lêem, olha sempre as notificações, o sininho aí, que sempre vai ter resposta minha lá nos seus comentários. É um jeito que eu gosto de trabalhar no meu canal. Eu não gosto de deixar as pessoas aqui no vácuo, tá? É uma forma minha de trabalhar. Não critico, não vou criticar aqui quem deixa de fazer ou isso, tá? Muitas pessoas estão me aconselhando a deixar de mão esse pessoal e focar aqui no meu trabalho. Mas o que eu tô querendo passar para você é que se você não vê, você olha lá sempre nas notificações que mesmo a minha resposta chegando atrasada ou um dia depois, ela sempre chega, porque eu jamais vou deixar você aqui na mão. Então você pode comentar que eu vou responder, tá bom, fiel? E pra gente encerrar aqui sobre Gabigol, vamos falar que saiu informação da CNN, depois Jorge Nicola, que o Corinthians estaria interessado na contratação do Gabigol pro ano que vem. Eu não vou dizer aqui que essa informação é mentira. Por quê? Eu não tenho essa informação, tá? Procurei com as pessoas com que eu trabalho, falei, corintianeiro, realmente eu não tenho essa informação se o Corinthians está disposto a contratar o Gabigol no ano que vem, ou se já começou uma conversa com o Gabigol, não tem essa informação. Só que não há de duvidar. A própria pessoa com que eu trabalho disse, não há uma informação de duvidar, porque o Corinthians sempre quis o Gabigol. Se a gente analisar, quando o Gabigol estava no Flamengo, que ele vestiu aquela camisa do Corinthians, que causou aquele alvoroço, o Corinthians fez mais do que obrigação, porque o jogador lá vivia um bom momento, em conversar com o Gabigol, se ele estava a fim de vir para cá, porque ele estava vestindo a camisa do clube, tá? E não deu certo. Aí toda vez que o Gabigol queria dar vamos dizer assim, uma resposta pro Flamengo, toda vez que o Gabigol se irritava com o Flamengo, ele usava o Corinthians. Depois ele usou uma frase bíblica lá do Corinthians, que eu não sei quem que lembra aí, querendo aí se referir ao Corinthians, tá? Aí depois ele sempre se referia ao Corinthians de novo. E o Corinthians, toda vez que tentava contratar, ele dizia não ao Corinthians. Até que chegou perto do final do seu contrato.
Quando chegou perto do final do contrato, o Corinthians tentou a contratação do Gabigol e ele preferiu ir para o Cruzeiro. Por questões financeiras, o Cruzeiro estava de SAF, fez proposta bem melhor que o Corinthians. Então, por mais que ele sempre usou o Corinthians para dar uma resposta para o Flamengo, ele nunca aceitou vir para o Corinthians, tá? Então, mas sempre o Corinthians quis o contratá-lo. Agora chega numa situação que ele está insatisfeito por estar na reserva no Cruzeiro. Ele não quer ser reserva, ele acha que ele tem que ser titular do Cruzeiro. Beleza, ponto. As vontades do Gabigol não me interessam, estou trazendo para vocês a informação. Ele quer ser titular do Cruzeiro. Para ele vir para o Corinthians, onde o Corinthians já tem Memphis, onde o Corinthians já tem Yuri, onde o Corinthians já tem Vitinho, onde o Corinthians já tem Guinegão, porque o Guinegão já pode colocar nessa lista, porque é um jogador que vai entrar sempre agora, pode não ser titular agora, mas é um jogador que vai entrar sempre. Onde ainda tem contrato com o Romero, onde ainda tem contrato com o Thales, só aqui já deu 7 atacantes. Para você trazer o Gabigol, só se o Yuri Alberto for sair. Se o Yuri Alberto for sair do Corinthians, se o Yuri Alberto for receber uma proposta e sair, deixar o clube, apesar que o Yuri Alberto tem contrato até 2030 e o Corinthians não vai deixar de renovar, desculpa, o Corinthians não vai vender o Yuri Alberto por qualquer preço, tá? É uma multa contratual muito grande. O Corinthians precisa fazer dinheiro porque 50% do Yuri Alberto é do Zenit. Então tem que ser realmente uma proposta grande. Se o Yuri Alberto não for sair, eu acredito que o Gabigol não venha para o Corinthians e volta a falar. Eu não são informações que saem, é especulação, não é informação. Se o Yuri Alberto não sair. Agora, se o Corinthians já tiver com a pretensão de vender o Yuri Alberto, aí com certeza eu acho que o Gabigol seria uma boa contratação, apesar que os custos do Gabigol são custos altíssimos também para o futebol brasileiro, na situação que o jogador se encontra hoje, que ele não se encontra nas suas melhores fases, apesar que ele meteu um golaço contra o Bahia. Quem viu esse gol? Lá do meio da rua e jogou a bola lá na gaveta. Foi um baita gol, tá? Só que eu vou ser sincero para vocês, fiel, tá muito cedo. O Corinthians vive uma situação de transfer ban, onde vai ter que pagar mais de 100 milhões de reais para sair desse possível transfer ban, porque tem clubes que vai vir Matias Rojas, vai vir do Tajeres, do Rodrigo Garro, já estamos com 41 milhões do Félix Torres, então o Corinthians vai ter que sair desse transfer ban para contratar um jogador de um time que já tem 7 atacantes, então eu acho que muito difícil disso acontecer, só que não há de duvidar, porque o Corinthians sempre quis ter o Gabigol no timão. Vamos ter que aguardar, tá muito cedo ainda, até esse mercado da bola abrir. Eu não ia nem trazer esse assunto aqui, mas como tá repercutindo o Gabigol no Corinthians, é lógico que eu vou trazer aqui para tirar a dúvida de vocês. Tá muito cedo, eu não tenho informação que o Gabigol pode vir pro Corinthians, é apenas uma especulação, não há negociações com o Gabigol, mas volto a repetir aqui para vocês. É um cara que o Corinthians sempre quis ter, então a gente vai ter que aguardar. Eu espero que o Yuri Alberto não saia e a gente possa manter esse time, tá? Lógico, com saída de Thales, com saída de Romero, para aliviar a folha salarial. Mas para chegar a Gabigol, com tanto atacante assim, eu acho realmente difícil. Vamos ter que aguardar para ver. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Não esqueçam que de tarde vocês têm compromisso aqui com o Corintianeiro, no Corintianeiro e no Corintianeiro 2.0, tá bom? Meu muito obrigado e vai Corinthians!